Vamos lá então, pessoal. O nosso assunto agora, na verdade, acaba sendo um recorte, né, de um assunto mais amplo que a gente já abordou, que é a parte de fases, né, transformação de fases, e aí a gente deu um enfoque maior nas fases condensadas, né, os líquidos e os sólidos. Hoje a gente entra num capítulo à parte, mas não entra com uma profundidade tão grande, né? A gente fala especificamente dos gases, dos comportamentos dos gases, e a gente vai explorar essa temática numa ideia geral, né, de conceitos, de postulados, para entender principalmente a lei geral dos gases, né, e a diferenciação entre gases reais e gases ideais. Né? Esse assunto ele é mais explorado numa área físico-química, né, mas a gente aqui na química geral faz um apanhado geral das condições para entender como que os gases se comportam e, claro, o porquê desse comportamento. Bom, para falar dos gases, a gente precisa primeiro ver algumas características importantes. Primeiro que a temperatura, né, mesma temperatura, por exemplo, né, gás a temperatura de 25 graus Celsius, nós temos uma imensidão de opções. Então, olha aqui, né, nessa tabela, a gente tem gases super famosos e gases talvez um pouco menos conhecidos, mas eles têm características muito distintas, né? Se vocês observarem questão de toxicidade, coloração, odor e até estruturalmente falando, mas a gente vai poder generalizar, né? Falar que são moléculas pequenas, então com uma composição aí relativamente pequena de átomos, né? Apesar de que comparativamente a gente tem números grandes, mas mesmo assim em relação a outras moléculas maiores, né? São moléculas pequenas. E essas comparações vão permitir que a gente interprete os gases como partículas isoladamente, ou seja, sem necessariamente ter que estudar as interações intermoleculares que existem entre si. A gente vai olhar os gases como compostos que não vão interagir, mas que vão ter um comportamento físico específico, né? Então, essa alta agitação, essa possibilidade maior de colisão, e é tudo isso que vai levar a gente a entender algumas das suas propriedades, tá? Então a gente tem aqui, né, por exemplo, alguns gases famosos como o dióxido de carbono, o metano, né? E também a gente pode falar de óxido nitroso ou amônia, que têm usos específicos, tá? Então, por exemplo, o óxido nitroso tem uma coloração, não tem coloração, já o dióxido de nitrogênio ele tem uma coloração castanha avermelhada, né? Apesar de terem uma composição muito semelhante. A amônia tem um odor muito característico, já, por exemplo, o metano não tem coloração, mas é altamente inflamável. Então percebam, né, nós não estamos deixando eles semelhantes em momento algum. Nós estamos justamente dizendo que nós vamos trabalhar com moléculas muito distintas e estudar um comportamento semelhante. Tá? E para estudar isso, o que a gente tem? Algumas propriedades dos gases que são importantes. Por exemplo, né, substâncias que são líquidas ou sólidas em condições normais também podem ser encontradas no estado gasoso. Tá? Isso aí a gente deu uma olhada rapidamente nos diagramas de fase. Né? Quem lembra lá quando a gente fazia as variações, né, de estados físicos no diagrama de fase, nas condições normais, na questão de pressão principalmente, né? Aí a gente conseguia observar que havia uma possibilidade dessa transformação. E elas são chamadas então de vapores, né? A gente usou muito essa denominação também. Quando a gente fala em preenchimento de um recipiente, ou seja, né, ocupar o volume disponível, a gente tem os gases, a possibilidade dos gases preencherem esse recipiente. Consequentemente, se a gente diminui o tamanho desse recipiente, o gás pode ser comprimido, claro, até um determinado limite, mas é altamente compressível, né? Então a gente pode aí diminuir bastante que o gás consegue se adaptar, as moléculas, né, na fase gasosa conseguem se adaptar e formam misturas homogêneas, né? Porque como as moléculas ocasionalmente ficam distantes umas das outras. Como misturas homogêneas, a gente pode ver a composição do ar atmosférico, né? São vários gases, mas a gente não tem como diferenciar macroscopicamente uma da outra. Tá? Então a gente tem aí uma mistura sem coloração de inúmeros gases em diferentes percentuais. Tá? E cada molécula, obviamente, vai se comportar como se as outras não estivessem presentes. Por isso que a gente está falando que nós vamos estudar primeiro o comportamento de gases ideais, considerando que são partículas isoladas, e depois a gente vai entender um pouco, né, mas não tão com tanto detalhismo, né, com tanto detalhismo de informação, a gente vai entender um pouco de como é que seria essa realidade já considerando as interações intermoleculares. Mas aqui para nós o importante é entender como que os gases se comportam, como é que os gases são efetivamente.
E aí nós temos dois instrumentos que são bastante importantes, né, para a gente entender comportamento de gases e entender qual é o histórico bem inicial, digamos assim, dos estudos, né, dos comportamentos dos gases. A gente tem o barômetro, só para adiantar para vocês, e o manômetro. O barômetro ele vai medir a pressão atmosférica, né? Então ele vai falar para a gente que a atmosfera tem peso, né? Então basicamente é um estudo comparativo com uma coluna de mercúrio, tá? Então é claro que isso aqui não pode ser feito, né, de forma aberta assim, a gente tem a toxicidade do mercúrio, né? Então, mas só para ilustrar, essa pressão exercida pela atmosfera nesse recipiente, por exemplo, como está mostrado na figura, sobre a superfície de mercúrio, vai refletir numa coluna de mercúrio. Então ali existe um tubo que permite, né, que o mercúrio ascenda, então que a gente tem uma altura ali de mercúrio correspondente, e essa altura de mercúrio é que dá origem ao que a gente conhece de pressão em 760 milímetros de mercúrio, como sendo uma atmosfera. Tá? Então essa pressão exercida pela coluna sobre a superfície, quer dizer, uma pressão que vai compensar a pressão atmosférica que está sendo exercida ali sobre a superfície em céu aberto do mercúrio. Tá? E é daí que surge então essa diferenciação de altura. Claro que variando a altura, variando a pressão, né? Se a gente mudar, por exemplo, a altitude, a gente varia a pressão atmosférica, né? A gente tem outras formas de variar, consequentemente a gente vai modificar a altura e vai ter uma pressão diferenciada, por isso que é a possibilidade de conversão de unidades. Já o manômetro, ele vai medir para nós a pressão, mas de gases em alguns recipientes que estão fechados, né? Então a gente tem aí esse sistema conforme o desenho, onde a gente tem uma coluna, né, de mercúrio vindo da atmosfera, então a pressão exercida pela pressão atmosférica ali, né, a gente pode ver na seta azul, e a pressão exercida pelo gás, que vai contrariamente à pressão exercida pela atmosfera. Então a gente tem, né, uma pressão interna e uma pressão externa. E essa diferença de pressões é que vai mostrar para a gente a diferença de altura. Vai ser mostrada para a gente a partir da diferença de altura, né, dessa coluna de mercúrio. Então percebam, a gente tem duas dimensões aí bastante distintas, todas elas do mesmo referencial, né, que seria o fundo do vaso, né, o ponto mais baixo. E a gente tem que a pressão então do gás seria o somatório da pressão atmosférica e da pressão na altura H. Tá? Então a gente tem aí como fazer essa relação. Afinal, a gente está somando, né, uma pressão em vaso aberto e uma pressão em vaso fechado. Esses sistemas, obviamente, hoje em dia já tem uma tecnologia mais avançada, eles não usam dessas condições, né? Não usam mercúrio para medir, mas a gente tem um princípio a partir dessa técnica, né? Utilizando mercúrio e colunas de mercúrio. Hoje a gente tem aí instrumentos, em alguns laboratórios tem como demonstrativo para a gente conhecer, mas não se usa mais tanto dessa forma. Tá? Mas a gente precisa partir desses experimentos ou dessas condições experimentais para entender algumas leis dos gases. E quais seriam essas leis dos gases, né? A gente vai olhar três basicamente. A primeira delas é a chamada lei de Boyle. A lei de Boyle, conforme está escrito, ela afirma o quê? Que o volume de uma quantidade fixa de gás, mantida a temperatura constante, é inversamente proporcional à pressão. O que quer dizer com isso? Bom, o primeiro ponto importante a gente tem que ver que a temperatura está mantida constante. Então nós vamos trabalhar com pressão e volume. Abaixo ali do título, Lei dos Gases, vocês podem ver que nós temos duas relações. Uma delas mostra que o volume é proporcional ao inverso da pressão, né? Então volume igual a constante vezes 1 sobre pressão, então o volume é proporcional ao inverso da pressão, ou que volume e pressão são inversamente proporcionais, porque o produto, pressão vezes volume, PV, é igual a uma constante. Tá? E o que quer dizer com isso? Se a gente observar o gráfico da esquerda, olha só, aumenta-se a pressão, diminui-se o volume, né? Variável dependente, variável independente. Agora, se nós tivermos uma variação contrária, né? Aliás, uma relação, a variação não muda, o que muda é a relação matemática. Ao invés de trabalhar com a pressão, nós trabalharmos com o inverso da pressão, nós temos o gráfico da direita. O inverso da pressão e o volume. Se o inverso da pressão aumenta, o volume também aumenta. E aí nós temos a linearidade. Vocês vão lembrar dos tratamentos que nós fizemos lá com os gráficos de cinética química, entender que às vezes é importante modificar uma grandeza, né? Não a dimensão, mas modificar a forma como ela é apresentada, para que a gente trabalhe, por exemplo, não com uma curva, né? Uma curva exponencial, como é o primeiro caso, mas sim com uma reta,
como é o segundo caso. E a gente tenha, por exemplo, a equação da reta, né? Então isso possibilita com que a gente tenha, por exemplo, no segundo caso ali, a condição de determinar a constante e determinar também qual é o erro experimental associado, né? Afinal, nós temos aí casos experimentais e, consequentemente, reais, né? Então, nós podemos aí ter uma pequena variação da idealidade. Já para a lei dos gases, que é de Charles, a gente já tem uma condição diferente. O que essa lei nos afirma? Que o volume de uma quantidade fixa de gás, mantida sob pressão constante, é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, em Kelvin. Então, quem é mantido constante agora? A pressão. Então, nós tiramos a pressão da condição da história e nós temos agora as duas equações que são mostradas no canto direito superior. Uma delas que mostra que o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais, então volume igual constante vezes a temperatura, e outra que mostra que volume sobre temperatura representa uma constante, ou seja, né, se uma aumenta, a outra vai aumentar também, que é o que o gráfico vai mostrar para nós ali. Né? Nós temos um gráfico com uma linearidade também apresentada, e a gente tem o aumento da temperatura associado ao aumento do volume. Percebam o seguinte, nós temos ali, por exemplo, na temperatura próxima a menos 100 graus Celsius, uma reta contínua que vai ali até 200 graus Celsius. Anterior a essa temperatura, nós temos um tracejado e ele chega a menos 273 graus Celsius, que seria o zero absoluto. Consequentemente, a gente não precisa fazer o experimento nessa condição para saber qual seria o volume zero, né? Qual seria a condição extrema. Nós estamos extrapolando, ou seja, nós estamos dando continuidade à equação da reta. Não quer dizer que foi experimentado, muito menos que isso vá acontecer. Nós temos como estudar a reta na sua integridade, né? Na sua integralidade. Observe que nós temos a temperatura em graus Celsius, mas nós estamos trabalhando com a temperatura absoluta em Kelvin. Então aqui só foi feita uma transformação para ficar mais palpável, mas a gente vai trabalhar com os dados em Kelvin. Tá? E ali a imagem vai mostrar para a gente, né, o que essa lei nos diz, que um balão sob altas temperaturas vai aumentar de tamanho justamente pela expansão do volume e a baixas temperaturas a gente vai ter uma diminuição pela contração do volume. Tá? Tudo isso é associado à dinâmica molecular, né? A gente tem aí diminuição de temperatura e aumento de temperatura associados à energia cinética e, consequentemente, né, ao espaço que se ocupa a agitação das moléculas, que a gente já viu nas forças intermoleculares. Então, aqui a gente só está associando isso a uma lei, que é a lei de Charles. E existe, né, uma terceira lei que, na verdade, foi denominada como hipótese de Avogadro. Né? Então, na verdade, é uma lei de gases também, mas ela foi futuramente chamada de hipótese de Avogadro. Por quê? Porque ela vai associar o volume dos gases, né, a quantidade de gases a um volume padrão, a um volume fixo. Né? Então a gente está falando de quantidade, ou seja, quantidade de substância, número de mols, né, que a gente tem ali representado, né, o número de mols de um gás. O que essa lei de Avogadro ou hipótese de Avogadro nos diz? Né? Na verdade, a lei é que vai resultar na hipótese. O volume de um gás mantido a temperatura e pressão constante é diretamente proporcional à quantidade de matéria do gás. Então, quer dizer, Avogadro sempre trabalhou com essa proporcionalidade, essa relação com o número de mols, quantidade de substância. Então, a gente tem aquelas equações à esquerda ali embaixo. O volume é diretamente proporcional ao número de mols, porque volume é igual a uma constante vezes o número de mols, ou volume sobre a quantidade de substância é igual a uma constante. Tá? As duas equações representam a mesma grandeza. Consequentemente, a gente tem aquela representação ali da figura, né, do lado direito, que se a gente tem gases diferentes, hélio, nitrogênio, metano, a gente tem massas diferentes, né, porque afinal cada uma delas tem as suas propriedades, né, suas massas molares e moleculares. Então a gente tem massas diferentes que correspondem à mesma quantidade de substância, ou seja, ao mesmo número de mols desse gás, e a gente tem no final o mesmo volume. Né? Então, a grandeza em si se resume ao que está escrito lá em cima. Volumes iguais de gases, a mesma temperatura e pressão, contém números iguais de moléculas. Então, vocês vão lembrar do famoso 22,4 litros, né? Que é um número, claro, não é um número mágico, é um número experimental, empírico. Né? Existe uma pequena variação, mas ele foi padronizado porque ele basicamente compreende, né, essa mesma quantidade de moléculas do gás. Então, esse é o número aí que a gente conhece para temperatura e pressão
fixas. Vocês vão perceber que esses dados não mudam na tabela, né? Então, consequentemente, a gente tem a mesma característica. E, por fim, a gente chega na equação do gás ideal. É uma equação bastante famosa? Sim, o PV igual a nRT. Mas percebam que ela se origina das três leis que a gente estudou, que é a primeira fração ali mostrada, a primeira equação mostrada, que o volume ele é proporcional, então aquele símbolo ali de proporcionalidade, a quê? Diretamente proporcional ao número de mols e à temperatura e inversamente proporcional à pressão. E, consequentemente, a gente precisa transformar isso numa equação. Quando a gente passa para a equação da direita, a gente transforma isso numa equação através de uma igualdade. Só que para fazer uma igualdade, a gente precisa ter uma constante. E aí a gente tem a constante dos gases que está tabelada, né, à direita, em várias unidades e várias possibilidades. Existe a unidade no SI, né, que está ali, as unidades, na verdade, né, no SI, que estão mostradas ali, mas a gente pode trabalhar com as outras tranquilamente, porque são apenas transformações, dependendo das unidades que a gente tem para trabalhar. E claro, essa equação que foi feita com a constante dos gases, ela é rearranjada, e aí a gente tem o PV-nRT. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco com essas variações de equações e entender um pouco dos comportamentos dos gases reais, beleza?